Senhor, me desculpe, não tinha visto esta placa. Sabe, eu estou tão confusa ultimamente que nem consigo ver as coisas que estão à minha volta, nem as que estão debaixo do meu nariz. Tenho passado por maus bocados. A vida é complicada, meu Senhor, muito complicada. E as pessoas ainda achando pouco, complicam ainda mais essas pessoas. Eu acredito em você. Pode isso. Não existe frase mais terrível do que essa. Eu acredito em você. Ninguém acredita em ninguém. Mas por que as pessoas sempre me repetiam isso? Eu acredito em você. Quem as pessoas acham que são para poderem acreditar em mim? Quem deu a elas o direito a me concederem tal poder de crença? Porque eu... Não existe nada pior do que carregar a responsabilidade da esperança alheia nas costas. E eu sempre tive esse problema. A responsabilidade. Quando eu era criança, era fácil. Eu não precisava me preocupar com nada. As pessoas acreditavam em mim. E eu não precisava fazer nada. Era engraçado. Eu não sabia no que elas acreditavam. Elas apenas acreditavam. E eu não precisava acreditar no mesmo que elas. Afinal, eu era apenas uma criança. Mas aí eu fui crescendo e elas continuaram a acreditar em mim. Mas no que elas acreditavam? Acho que nem elas sabiam o quê. Até que chegou o dia em que eu tinha que fazer valer a crença deles. Bem, foi aí que tudo começou a dar errado. Mas não podia dar errado, eu tinha que dar certo. Eu não podia errar em nada. E esse foi o meu maior erro. Mas eu não podia escolher o caminho errado, o lugar errado. Eu estava em uma eterna corda bamba. Qualquer ação equivocada da minha parte e tudo viria abaixo. Mas o que seriam daquelas pessoas que acreditavam em mim? Como eu poderia viver em paz sabendo que eu destruía a fé de toda aquela gente? Eu era responsável por todas aquelas pessoas, sabe? Como uma espécie de cavalo de corrida. Todos tinham apostado em mim e eu só podia vencer a corrida. Não tinha plano B nem segunda opção. Era apenas vencer. Eles não poderiam perder tudo por minha culpa. Mas eu poderia perder a minha liberdade para ser a representatividade deles? Porque eu... Senhor, eu não consigo entender. Foi então por isso que eu decidi, antes de chegar aquele momento em que eu calçaria as minhas ferraduras e me prepararia para as apostas, eu fugi. Fugi e fui em busca das respostas. Quem sou eu? E
no que eles acreditam em mim. Pela primeira vez era eu e apenas eu. Foi então que eu não pensei duas vezes. Subi a escada do trapézio. Eu ia me atirar lá de cima, me arriscar e saltar. A cada degrau que eu subia, meu peito batia mais acelerado. E eu fui subindo, 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 até que eu cheguei no topo. Quando eu olhei para baixo, eu não via mais nada. Era apenas eu e o risco de errar. E o medo e a lembrança das pessoas me repetindo: eu acredito em você, eu acredito em você, eu acredito em você. Ia me sufocando e me apertando como se estivesse presa a uma teia. Que ia aumentando, 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 até que eu saltei. Não pensei duas vezes e pulei lá do alto. A força que me levava era tamanha que eu flutuei. E então eu fui experimentando tudo que eu poderia ser. Na primeira tentativa, correspondi à crença e à expectativa. Mas eu não queria. Era como se eu estivesse vivendo uma vida que não era minha. Seria eu a estranha? E por quê? Mas eu não entendia. Eu não pertencia àquilo. E então, eu fui colecionando tentativas e tentativas. E aquilo foi crescendo como uma montanha, uma pirâmide de cartas. E eu lá do alto, tentando me agarrar em alguma daquelas opções. E repetindo para mim mesma: eles acreditam em você, eles acreditam em você, eles acreditam em você. E eu continuava a querer me apegar em algum, qualquer que fosse. Por mais que eu não pertencesse àquele lugar, por mais que eu não fosse a peça daquele quebra-cabeça, por mais que aquele lugar estivesse distante, se fosse próximo, já servia. Se o número for menor, a gente aperta o pé. E assim eu calcei um sapato que não era meu. E vivi uma vida ideal. Não para mim, mas para outras pessoas. Mas sabe, Senhor, isso não durou muito tempo. Logo o castelo começou a balançar. E eu lá de cima, tentando me agarrar em alguma daquelas opções. E repetindo para mim mesma: eles acreditam em você, eles acreditam em você, eles acreditam em você. E a pilha cada vez mais estável. Eu sabia que em algum momento todas elas cairiam. Foi então que todas elas se juntaram e caíram, todas de uma só vez. E eu passei a repetir: acredite em você, acredite em você, acredite em você. Nesse momento, eu percebi que eu passei a minha vida inteira calçando um sapato que não era meu, devido à crença que me cercava. Mas hoje eu ando sem ferraduras, livre de tudo. Livre do peso, do medo, da crença. De agora em diante serei essencialmente eu, e não mais o que os outros esperam de mim. Esse é meu fim de linha.